Nos dias do poderoso rei Assuero, que reinava desde a Índia até a Etiópia, havia grande riqueza e poder em seu império. Em seu palácio na cidade de Suzã, ele realizou um banquete grandioso para todos os príncipes e oficiais do reino, exibindo sua glória e esplendor durante 180 dias. Depois disso, fez outro banquete de 7 dias para o povo da cidade, abrindo os jardins reais com ouro, prata e mármore por todos os lados. O vinho corria livremente, e todos se alegravam conforme o coração do rei. Enquanto isso, a rainha Vasti também oferecia um banquete para as mulheres do palácio. No 7º dia, quando o coração do rei se alegrou com o vinho, ele mandou chamar Vasti para mostrar sua beleza diante dos convidados, pois ela era formosa. Mas a rainha se recusou a comparecer, e essa desobediência encheu o rei de ira. Os conselheiros disseram que a atitude de Vasti poderia inspirar outras mulheres a desrespeitar seus maridos. Assim, o rei decidiu destituí-la de seu trono e decretar que toda mulher honrasse o marido em sua casa. Para encontrar uma nova rainha, o rei ordenou que fossem reunidas as jovens mais belas do reino em Suzã. Entre elas estava uma jovem judia chamada Hadassa, conhecida também como Ester, criada por seu primo Mardoqueu, pois era órfã de pai e mãe. Ela era de espírito manso e formoso semblante, e logo conquistou o favor de Hegai, o eunuco responsável pelas moças, recebendo os melhores perfumes e cuidados. Quando chegou a vez de Ester apresentar-se ao rei, ela nada pediu além do que Hegai sugeriu. E o rei Assuero amou Ester mais do que todas as outras mulheres, e colocou a coroa real sobre sua cabeça, proclamando-a rainha em lugar de Vasti. Em sua honra, fez um grande banquete e proclamou feriado em todas as províncias. Entretanto, Mardoqueu, que permanecia às portas do palácio, descobriu uma conspiração de 2 eunucos que planejavam matar o rei. Ele avisou Ester, que contou ao rei em nome de Mardoqueu, e o caso foi registrado nos livros reais. O favor de Deus começava a se mover silenciosamente em meio à grandeza do império, preparando o cenário para uma vitória que mudaria o destino de uma nação inteira. Depois que Ester foi coroada rainha, a vida no palácio de Suzã parecia tranquila. O rei Assuero governava com poder e luxo, sem imaginar que o destino do povo de Deus estava prestes a ser provado. Entre os oficiais do rei, havia um homem chamado Hamã, filho de Hamedata, o Agagita, que foi promovido a um dos cargos mais altos do império. Todos se inclinavam diante dele em sinal de respeito, conforme o decreto do rei. Contudo, Mardoqueu, o judeu, não se curvava nem o adorava, pois sua lealdade pertencia somente ao Senhor. Hamã ficou furioso ao saber que Mardoqueu não se dobrava diante dele. Descobrindo que Mardoqueu era judeu, decidiu não apenas castigá-lo, mas destruir todo o seu povo espalhado por todas as províncias do império. Com astúcia, Hamã foi ao rei e disse: há um povo disperso e separado entre os povos de todas as províncias. Suas leis são diferentes das nossas e não obedecem às ordens do rei. Não convém deixá-los viver. O rei, sem saber que se tratava dos judeus, entregou-lhe o anel real e autorizou o decreto de extermínio. Hamã determinou que no dia 13 do mês de Adar, todos os judeus, homens, mulheres e crianças, fossem mortos e seus bens saqueados. O decreto foi selado e enviado por mensageiros a todas as províncias. Em Suzã, o povo ficou perplexo enquanto Hamã e o rei bebiam vinho. Ao saber do decreto, Mardoqueu rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e cinzas e chorou amargamente pelas ruas da cidade. Em todas as províncias, os judeus jejuavam, lamentavam e clamavam a Deus. Quando Ester soube do desespero de Mardoqueu, enviou roupas para que ele se trocasse, mas ele recusou. Por meio do mensageiro Atá, Mardoqueu contou tudo a Ester e pediu que ela fosse ao rei interceder por seu povo. Ester temeu, pois era proibido entrar na presença do rei sem ser chamada, sob pena de morte, a menos que o rei estendesse o cetro de ouro. Mardoqueu respondeu com palavras que atravessaram os séculos: não imagines que por estares no palácio escaparás mais do que todos os judeus. Pois se te calares agora, de outra parte virá socorro e livramento para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para este tempo chegaste ao reino. Tocada por fé e coragem, Ester enviou a resposta: vai, reúne todos os judeus que se acham em Suzã e jejuai por mim. Não comais nem bebais por 3 dias e 3 noites. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei,
ainda que seja contra a lei, e se perecer, pereci. Assim, uma mulher escolhida por Deus decidiu enfrentar o impossível, movida pela fé e pelo amor a seu povo. No terceiro dia de jejum, Ester se levantou, vestiu suas vestes reais e, com o coração firme em Deus, entrou no pátio interno do palácio, diante da sala do trono. O rei Assuero estava sentado em seu trono real, e quando viu Ester, estendeu para ela o cetro de ouro. Ester se aproximou e tocou a ponta do cetro. O rei disse: "Que há contigo, rainha Ester? Qual é o teu pedido? Até metade do reino te será concedido." Ester, com sabedoria, respondeu: "Se for do agrado do rei, venha hoje com Amã ao banquete que preparei." No banquete, o rei perguntou novamente qual era o pedido da rainha. Ester respondeu: "Se achei favor aos olhos do rei, venha o rei e Amã ao banquete que lhes prepararei amanhã, e então direi o meu pedido." Amã saiu daquele encontro cheio de orgulho, mas ao ver Mardoqueu sentado às portas do palácio, sem se inclinar diante dele, encheu-se de ódio. Em casa, aconselhado por sua esposa e amigos, mandou construir uma forca de 50 côvados de altura, para nela enforcar Mardoqueu. Naquela mesma noite, o rei não conseguiu dormir. Mandou trazer o livro das crônicas e leu-se diante dele o registro em que Mardoqueu havia denunciado a conspiração dos eunucos contra a sua vida. O rei perguntou: "Que honra foi dada a Mardoqueu por isso?" Disseram-lhe que nada havia sido feito. Então o rei mandou chamar Amã e perguntou: "Que se deve fazer ao homem a quem o rei deseja honrar?" Pensando que o rei falava dele, Amã respondeu: "Que se vista esse homem com as vestes reais, se monte o cavalo do rei, e que um dos príncipes o conduza pelas ruas, proclamando: assim se faz ao homem a quem o rei quer honrar." O rei então ordenou: "Faz isso imediatamente com Mardoqueu, o judeu." Humilhado, Amã teve de conduzir Mardoqueu pelas ruas proclamando sua honra. Ao voltar para casa, triste e envergonhado, ouviu de sua esposa que seu fim estava próximo. No segundo banquete, o rei perguntou novamente a Ester qual era o seu pedido. Então ela revelou: "Ó rei, se achei favor em teus olhos, livra-me a mim e ao meu povo, pois fomos vendidos para destruição e morte." O rei, furioso, perguntou: "Quem ousou fazer tal coisa?" Ester respondeu: "O adversário e inimigo é este perverso Amã." O rei se levantou em ira e saiu para o jardim. Quando voltou, viu Amã caído sobre o leito onde estava Ester, e mandou que o enforcassem na mesma forca que ele preparara para Mardoqueu. O rei deu a Ester a casa de Amã, e Mardoqueu foi colocado em posição de honra. Ester suplicou novamente ao rei que revogasse o decreto contra os judeus. O rei então permitiu que Mardoqueu escrevesse um novo decreto, autorizando os judeus a se defenderem. No dia marcado, o povo de Deus se levantou e venceu seus inimigos. A alegria e o livramento foram tão grandes que o dia foi estabelecido como festa perpétua, o Purim, lembrando que o Senhor muda o destino e transforma o decreto de morte em vitória. Assim, pela fé e coragem de uma mulher, Deus preservou o seu povo. O nome do Senhor não é mencionado no livro de Ester, mas sua mão é vista em cada detalhe.